Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 30 de abril de 2024 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós já estamos no finalzinho do capítulo 12 e, se Deus nos permitir, entraremos no capítulo Reencarnação. Então, vamos retomar a nossa leitura, mas antes vamos solicitar. Paulo, você ora para a gente? Então, pensando na figura do nosso Mestre Jesus, irradiando a sua luz sobre esse ambiente, sobre todos nós, falemos assim: Jesus de Nazaré, queremos te agradecer imensamente por essa oportunidade de retificarmos a nossa existência através desses ensinamentos aqui ministrados, que faz parte, Senhor Jesus, do Espiritismo. Essa revelação consoladora que nos faz caminhar adiante, pensando em Ti, na luz. Senhor Jesus, te pedimos que os vossos mensageiros que nos acompanham constantemente nessa atividade, eles possam estar conosco, facilitando o nosso entendimento, que possamos, Senhor Jesus, melhor compreender e que nossa irmã dirigente continue sendo assistida pela espiritualidade divina e que possa verbalizar os ensinamentos mais adequados ao nosso aprendizado. Senhor Jesus, nos auxilie hoje e sempre, e assim seja. Para vocês perceberem o tamanho do capítulo 12, olha o tanto de informações, gente. Se a gente voltar para o início do capítulo 12, a gente já vai ter um tanto de informação de novo, que é preparação de experiências. Então aqui, o 12. Então aqui nós estamos lidando com os processos das reencarnações. E aí a Carmen estava aqui a nos lembrar que a nossa querida Cecília não vai se fazer presente nem hoje nem a próxima semana, mas ela está bem, graças a Deus. Ela está lambendo a cria, né, que chegou. O filho dela mora fora do Brasil e vai passar um tempo aqui, então ela vai dar toda a atenção para esse filho. Mas a Carmen estava lembrando esse último processo de reencarnação, né, Carmen? Que é o caso de um cidadão que matou, não foi? Com uma facada, e agora ele está sendo programado na reencarnação dele, no projeto da reencarnação dele, no futuro corpo. Aos 18 anos vai surgir o quê, Carmen? Vai surgir um câncer. Um câncer no intestino. Que ele vai morrer sangrando como o outro. Mas vai sofrer bastante. Então, nesse caso, um câncer aos 18 anos será um processo expiatório. No projeto. No projeto dele. É esse ali onde que ele vai sofrer, no sigmoide. Isso foi aceitado. O Manassés foi ver esse protótipo. Então, vamos finalizar esse capítulo? Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se disponha o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Essa citação de Pedro está na primeira carta de Pedro e é o versículo 8. Tá bom? Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, o que a gente tem que entender? O nosso passado, nós, os terrícolas, o nosso passado é complexo. Normalmente, trazemos histórias difíceis, por isso basta a gente olhar o nosso gênio, a nossa forma de ser hoje, as nossas dificuldades. Então, isso fala um pouco do nosso passado. Então, essa consciência nós temos. Beleza? Beleza. E nós temos aqui uma informação através do nosso Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Então, uma vez eu sabendo que o meu passado não é um passado muito agradável, por isso que eu nasci na Terra, porque se eu fosse um espírito nobre, eu estaria já em outro planeta. Então, só o fato de nós nascermos aqui, e em particular no Brasil, isso já fala muito da gente.
Porque quem é que foi direcionado para nascer no Brasil? A gente vai estudar na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Espíritos bem endividados com a lei. Então, nós temos vários motivos para... Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está muito claro lá. Por isso que a gente nasceu aqui, gente. Gente, o grau de injustiça social aqui é muito grande. Então, pode haver injustiça, mas não tem injustiçados. Então, se nós nascemos nesse planeta, nesse Brasil em particular, tem um propósito ainda muito maior, o nosso processo de endividamento. Tanto é, gente, se muitos de nós adquirirmos como é que eu posso dizer, uma posição política, nós vamos talvez repetir a mesma coisa que quem está lá faz. A gente vai querer beneficiar os nossos, a gente vai buscar as facilidades. É muito raro. A gente conta no dedo de um lado da mão e ainda sobra dedo. Político na nossa história que realmente honrou a cadeira que sentou. Então isso fala da nossa condição de brasileiro. Então, isso fala da nossa condição moral. Da nossa condição moral. Então, nós temos várias informações. Sou terrícola e nasci no Brasil. Logo, tenho um passado tenebroso. Então, qual é a forma que eu sei para aliviar esse passado? Fazer o bem. Então, é por isso que eu não posso perder tempo. Eu sei que a única forma... Porque pega aqui só essa fala do senhor Manassés. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre. Então, pode haver injustiça, mas não existe injustiçados. Então, a justiça ela vai vir sempre. Não existe nenhum mal que eu faça, que eu não vá sofrer as consequências disso. Por menor que esse mal seja. Por quê? Porque é um processo, não é de punição, é de correção. Eu tenho que sofrer as consequências das minhas atitudes. Nenhum mal. Então, imagina, uma coisa é eu fazer mal para uma pessoa. Vou sofrer a consequência? Vou. Agora, pensa quando você faz mal a uma humanidade. Então, para quem acompanha o Evangelho, domingo a tia fala muito nisso na parte política. Então, uma coisa é você matar outra coisa é você ser responsável pela morte de milhões de pessoas. Por falta, às vezes, de uma medicação. Então, hoje, como está o nosso Brasil, presta atenção, faz de conta que se educa, porque nós não temos mais educação pública, não tem, gente. Se nós formos perguntar aqui, onde estão os filhos ou netos de vocês estudando? Escola particular. Nenhum de nós aqui temos coragem de colocar um filho nosso numa escola pública. A gente não quer falar do assunto, mas é isso, acabou. Não tem. Mas se nós formos falar do nosso passado, todos nós praticamente estudamos em escola pública. Então faz de conta que se educa. Eu estava conversando com uma amiga que é pedagoga, ela dizendo assim, minha irmã, eu às vezes me sinto culpada em ouvir o teu evangelho, porque muitas vezes a gente tem que dar informações erradas, porque é o que o sistema pede, mesmo sabendo que está tudo errado. Então imagina a situação da pessoa para não perder o trabalho. Então, faz de conta que se educa. Saúde pública, muitas vezes, faz de conta que se cuida. Então, essa é a nossa condição. Então, a gente para pensar. Então, sabendo do meu passado, sabendo da história, e eu sabendo dessa fala de Pedro, quando diz assim, olha, logo, então, observa, a justiça se cumpre sempre. Então, se eu estou aqui nesse país, vendo tudo isso e sentindo as consequências disso, não sou à toa que eu estou aqui. Não sou injustiçado. Senão eu teria nascido num país decente. Então, primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos, então não existe injustiçado. O segundo ponto que eu tenho que pensar é que, apesar de eu estar aqui, se eu fizer o mal, eu também vou arrumar mais encrenca ainda. Então, eu não tenho, como a gente aprende, eu não tenho que ficar triste por eu ser a vítima. Mas eu teria que ficar muito triste se eu fosse o algoz. Então, partindo de todas essas informações, então, é só esse item aqui. Gente, observemos, a justiça se cumpre sempre. Então, não existe nada. Então, se eu estou aqui no Brasil, está certo, certíssimo.
É com esse tipo de administração que eu tenho que lidar. Mas quem está fazendo? Então, o escândalo é necessário para eu resgatar meu débito. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, esses estão arrumando débitos. Então, ele diz, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se disponha o Espírito, há precisa transformação no Senhor. Então, logo que se disponha. Porque não necessariamente, a gente o que faz? Eu renasço, tenho um passado, mas eu não me disponho a me melhorar. Eu não me disponho a me libertar das minhas neuroses, das minhas crencas, das minhas mazelas, das minhas atitudes equivocadas. Eu não me predisponho a me tornar uma pessoa flexível, continuo do mesmo jeito, ou seja, estou contribuindo para aliviar. O Emmanuel dizia assim, Chico, quando o anjo da justiça, vamos chamar assim, te procura para o acerto de contas e te encontra trabalhando no bem, Deus envia, solicita que suspenda essa cobrança por tempo indeterminado. Então, quantos males, processos expiatórios, nós nos libertamos porque estamos trabalhando no bem? Porque estamos fazendo bem? A gente não tem essa ideia, né? Então, logo que se disponha o Espírito, ou seja, nós, a necessária transformação no Senhor. Qual é a transformação no Senhor? É a transformação moral. É a transformação que diz o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Mas não é eu dizer assim, o que Jesus faria se estivesse no lugar do Augusto, do Marcos, da Célia. Se Jesus estivesse no lugar do Augusto, o que Marcos estaria falando? Não, isso aí eu estou apontando, eu estou cobrando do outro. Isso me torna uma pessoa perversa. Essa cobrança ela é íntima. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É preciso a transformação no Senhor. O que acontece se o Espírito se dispõe a essa transformação no Senhor? Ele atenua-se. Atenuar o quê? Aumenta ou diminui? Diminui. Atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. É a primeira carta de Pedro. É o amor que cobre a multidão. A gente não esqueça disso. Quando a gente para e avalia, faz uma avaliação na nossa encarnação, eu digo, meu Deus, quantas situações eu escapei, porque naquele momento eu estava no trabalho do bem. Eu faço essa reflexão e eu identifico aqui. Quantas assistências foram recebidas exatamente naquele momento? Então, isso tudo é angariar amigos. Angariar. Acho que foi no estudo de ontem, na Revista Espírita. Foi na Revista Espírita uma psicografia de um espírito muito seco, muito frio, muito egoísta, muito orgulhoso. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia, eu sofro muito. E aí São Luís se comunicou, Kardec perguntou a situação daquele espírito. Clara. Na Revista Espírita, o espírito Clara. Foi rica, bonita, presunçosa, orgulhosa e vaidosa. E detalhe, não tinha ela vivia sozinha no mundo espiritual, ela não conseguia ver nada, ela se via totalmente numa escuridão e sofria muito. E o São Luís disse assim, ela não angariou nenhum amigo. Não tem ninguém que lembre da Clara e que ore por ela. Uma vida egocêntrica, uma vida de vaidade, uma vida de presunção, uma vida de excessos, uma vida de humilhação para com o outro. Ninguém gostava da Clara. Clara não foi útil. Então é aquilo que Jesus diz, angariais amigo, e é tão interessante quando ele diz assim, né? Com os tesouros ou com os valores da iniquidade. Diz, Benedito, como assim, né? Angariar amigo com a iniquidade? Porque, gente, o dinheiro não é nosso. É o empréstimo. Falamos do nosso evangelho, estar rico não é mérito, e estar pobre não é demérito. São materiais pedagógicos. Examinei
impressionado a planta educativa e, por que não, ali a planta, ou seja, o processo, né, o futuro corpo, e por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo o meu estado da alma, o companheiro Manassés continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza no quadro legítimo das leis divinas acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Ai, que isso aqui dá uma palestra. Quantas informações nessa fala dele. O seu André ficou mudo, né? Ficou ali pensativo, mas Manassés disse, espera aí que tem mais lição. Tu acha que acabou? Acabou não, tem mais. Olha lá. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Lembra que é um setor que trata só sobre a reencarnação. Só temos inúmeros projetos. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprios. Olha só. Olha lá. Olha a primeira informação. Tia, mas toda enfermidade é exatamente esse conceito? Não. Muitas enfermidades nós adquirimos pelos nossos excessos e pela nossa falta de cuidado. Então, depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de ingente, enorme conquista de si próprio. Mas como assim? Porque, meus irmãos, quando nós anuímos com o crime, nós nos abandonamos. Nós nos abandonamos. Qual é a minha essência? A minha essência é divina. Quando eu opto pelo mal, eu abandono a minha essência. Eu sou filha de Deus. Eu tenho DNA divino. Somos filhos de Deus. Temos o DNA divino. Parecemos. O propósito é que cada um de nós possamos nos tornar seres à imagem e à semelhança de Deus. Então eu me abandono. Sabe quando você olha para alguém assim, cabelo desarrumado, barba por fazer, roupa rasgada, o que a gente diz para essa pessoa? Gente, você se abandonou. Você está se abandonando, você está relaxado. Cuide-se de você, não é assim? Então, quando se fala da alma também, conquista de si próprias. E o processo da enfermidade é justamente para que eu possa conquistar novamente, voltar para a minha essência. Ninguém trai a vontade de Deus. Achei isso tão forte. Ninguém trai a vontade de Deus. Então, quando a gente pega lá o Antigo Testamento, que ele vai falar da prostituição, que essa prostituição realmente é a traição a Deus, a relação da humanidade como esposa e Deus como marido, né? Nessa relação. Então, ninguém trai a Deus. Ninguém trai a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que eu me torne um pecador? Ou é que eu me torne um anjo? Ninguém trai, porque vai chegar uma hora que você vai ser um anjo. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. Então, não tem um ser humano que traia a Deus. Traiu por quê?
deixou de fazer o bem, anuiu com o mal, traiu a Deus e vai ter que sofrer as consequências. Então, volto a dizer, a gente está num grau menor, administrando uma família, seremos responsáveis pelo que fazemos. Mas, ao mesmo tempo, pensa a essas criaturas que estão em cargos. Então, eles também terão que responder. E não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. O Chico dizia que devíamos orar pelos políticos. Sim. Eles sofrem mais. Sofre, e muito, não é pouco, não. Diz que sofrem muito, devíamos orar por eles. Todo aquele que é um líder, né, que tem várias pessoas sobre a sua responsabilidade, passa a responder por cada criatura que está sob sua responsabilidade. Então, se você tem uma empresa com 10 pessoas, você vai responder como você trata essas 10 pessoas. Se você tem uma empresa com 1000 pessoas, tu vai responder como tu trata essas 1000 pessoas. Então, todos nós somos responsáveis por aqueles que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Daí você dizer líder. Na obra Boa Nova vai nos falar, quando Pedro vai reclamar para Jesus, por que eles passam tanta dificuldade. E Joana de Cusa tem todas as servas, tudo de bom, né? Joana de Cusa, que era a esposa de Cusa. E aí Jesus fala que a responsabilidade de Joana é muito maior do que porque na verdade foi a sogra de Pedro que estava ali reclamando, né? E Pedro acabou indo questionar Jesus sobre isso. Mas a responsabilidade de Joana de Cusa era muito maior do que a sogra e a esposa de Pedro. Porque a sogra e a esposa iriam responder pelo trato que elas tinham com a plantação, com o cuidar da casa, era isso. Joana não, Joana iria responder por cada serva que estava sobre a sua responsabilidade. Então, olha só, gente, tanto às vezes a gente pede determinadas situações, às vezes a gente quer ser um grande empresário, mas a gente pergunta, será se isso me tornaria um ser humano mais comprometido com a lei ainda? Porque o poder é algo que nos fascina. E o poder é algo que nos vicia. E muitas vezes a gente se permite corromper. E mexe com coisas dentro da gente que nós temos ainda em abundância. Vaidade e orgulho. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a quem? A si mesmo. Tentam enganar a natureza, ninguém engana. E essa natureza está com N maiúsculo ou minúsculo? Ele está falando de que natureza? Divina. Entendeu? Ninguém engana. Ninguém burla a lei. A vida é uma sinfonia perfeita. Se cada um fizer a sua parte. Às vezes eu passo na rua Efigênio Salles, e às vezes final da tarde, ou de manhã muito cedo, e eu me deparo com os passarinhos acordando e indo, e me deparo no final da tarde no mesmo horário, todos voltando. E se você passar meio-dia, não tem nenhum lá que diz assim, hoje eu não vou trabalhar não. Chega, hoje eu não quero voar, eu vou ficar aqui, só assistindo TV, aqui na árvore, só olhando os caminhões passar. Não tem. Por quê? Porque como eles estão submetidos ao instinto que é dado por Deus, eles não temem, eles não interferem na sinfonia. Está tudo perfeito. Então, nós, como temos o livre-arbítrio, somos dotados de razão, a gente acaba atrapalhando muito essa sinfonia. E olha, em uma sinfonia, se um tocar errado, atrapalha todo o conjunto. Basta um tocar uma nota errada e atrapalha todo o conjunto. E aí é o ideal, né, que a gente viu lá no capítulo 2, né, a história do passarinho, que vai, que volta, no horário certo. Aqui no capítulo 2 é quando ele estuda pineal, o ritmo circadiano, tudo isso é um instinto, né? A gente briga com isso, tá à noite, tá lá com o celular ligado, aquela luz no olho e não vai dormir, aí atrapalha.
trabalha a pineal. Como é que ela vai funcionar? Dormir, fazer melatonina? Não vai, né? Muito bem lembrada, né, Lígia? A pineal. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação. Então, quando é que nós tentamos desafinar? A gente é rebelde a lei. Fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Que devemos emitir para a sua máxima glorificação na vida, somos compelidos, somos empurrados a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia, que foi o quê? Entendeu? Quando ele disse aqui, ó, que ele falou aqui em cima, que ele falou assim, olha. Aqui, ó. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de enorme conquista de si próprio. Conquista de si próprio. O que aconteceu? Não atuou, desafinou a sinfonia. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua glorificação, e as notas que nós devemos emitir são as notas do bem, compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição pesado serviço para recompor as notas de harmonia que foram quebradas. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida. Abre aspas. A cada um por suas obras. Fecha aspas. E quando a gente faz um estudo desse, a gente cada vez vai adquirindo consciência de que há um encadeamento em tudo. Ninguém sofre por um mero acaso do destino. Mas não nos cabe colocar mais peso nesse fardo. Então, se nós estamos aqui e aprendendo, olha, o fulano está passando por um processo expiatório doloroso, mas se eu reencarnei no planeta de provas e de expiações, é porque eu preciso conviver com essas expiações para me sensibilizar e para que eu me torne um humano melhor. Eu preciso aprender. Então, se eu fizer o trabalho do Cirineu, né? O Cirineu foi aquele que ajudou Jesus a carregar um pouquinho a cruz. Se eu fizer esse trabalho na vida, onde eu estou inserido, com quem eu estou inserido, como esse meu processo expiatório, quanto poderá ser atenuado, quantos sofrimentos, quantas dificuldades. E às vezes, gente, a gente diz assim, eu vou separar um dia para fazer a caridade, um dia eu vou lá fazer a caridade. Isso pode ser só um interesse. A verdadeira mudança, a verdadeira caridade, ela é diariamente. É em casa, é no trabalho, é no trânsito, é no centro espírita, é constante, é todo dia, atento, prestando atenção. Eu digo que eu tive uma experiência interessante, eu acho que eu contei na quarta-feira. Vou contar para vocês. Fazendo o curso, né, na faculdade, e aí eu reparei, tem uma coleguinha nossa que ela não tem a mão, a mão esquerda dela não tem, e ela é tão linda, jovem, e ela está sempre tentando cobrir, né, ela sempre cobre, né, põe no bolso, fica ali meio envergonhada.
Percebi que ela é uma pessoa simples também. E ela adora botinha, ela vai sempre com a mesma botinha. Sempre com a mesma botinha. E a minha sobrinha Jennifer disse assim, separou umas coisas, a minha irmã levou. E dentro dessas coisas tinha 2 botinhas. Eu lembrei de quem? Da minha colega. Aí eu digo, mas como que eu vou dar 2 botinhas para ela, né? Aí eu a encontrei dentro do banheiro, coincidentemente, né? Por acaso, porque ali dentro da sala fica difícil, né? Eu disse, tudo bem com você? Ela disse, tudo bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você não me leve a mal. Aí eu expliquei que a minha sobrinha disse assim, eu vi que você gosta de botinha. E estava nova, realmente novinha. Você se incomodaria? Você gostaria de receber? Ela disse, claro. Ela disse assim, como é que ela falou? Que doce isso, uma coisa ela falou assim, que doce isso você lembrar. Eu digo, então trago amanhã. Então no dia seguinte eu levei, deixei escondido no carro, no finalzinho, passamos lá próximo do carro, eu entreguei a ela. E ela ficou super feliz, deu certinho, as 2 botas novinhas. Aí quando ela olhou para mim e disse assim, vou lhe contar uma coisa. Eu digo, conte. Ela disse, ontem a minha bota quebrou. Um dia antes a bota dela tinha quebrado. Aí eu disse assim, Jesus mandou 2 para você, né? Então, em qualquer lugar, nós podemos sim ser e devemos ser instrumento, porque foi Jesus que mandou. Por que eu, ao olhar aquela bota, é como se assim, olha para isso, alguém precisa levar, ela gosta de andar de botinha, né? Meu sobrinho resolveu desapegar das 2 botas. E nova, e coube no pé dela. Então, às vezes, são coisas tão simples, mas que eu tenho que estar atenta, porque senão eu deixo de ser instrumento de Deus. E a vida da gente é um corre-corre. A minha vida é um corre-corre. Às vezes, a Ligiane estava desesperada. Ela ligou, não sei para quem. Pede para a tia mandar o estudo. Eu digo, meu Deus do céu. Né? Aí a minha tia, eu digo, eu vou mandar agora. Eu estava mandando. Jesus dá força. Então é um olhar sensível e estar sempre atento às inspirações que chegam. Então, para que a gente, de repente, a gente se fecha a semana inteira e apenas se direciona ao bem num domingo, numa sexta, num dia. Não. Todos os dias. Todos os dias. A caridade seletiva não, é todos os dias. Então, e é isso. E isso a gente vai se sensibilizando, a gente vai vendo que a casa espírita é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Foi bom, gente? Que bom. Alguma pergunta, alguma colocação? Eu estava pensando aqui. Oi, Carmen, diga. Várias pessoas assim, que quando falam que estão aqui, eu disse, como é que Chico Xavier? Eu já sei que teve várias coisas. Eu às vezes olhei isso aqui e não entendo como é que Chico Xavier, que tinha um primário, né? Só pode ser. É mediúnico mesmo, né? E no dia que você tiver a oportunidade de estudar a obra Paulo Estevam, eu tenho esse livro. E está no canal. Está no canal. A obra 2... Gente, há 2000 anos já. Os 5 romances de Emmanuel. E aí, detalhe, nós vamos estudar, se Deus nos permitir, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. É um livro técnico, científico. Eu não sei nem como nós vamos estudar. Eu já falei com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai mandar um biólogo, vai mandar um químico, vai mandar um físico. Pronto, o biólogo já tem o Augusto. Mas eu vou precisar de um físico, eu vou precisar de um químico, porque ele é técnico. Até astrônomo. Com certeza. Eu não me preocupo, porque eu sei que vai precisar. E ele vai mandando sempre, né? Então, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos várias informações. Sou terrícola e nasci no Brasil. Logo, tenho um passado tenebroso. Então, qual é a forma que eu sei para aliviar esse passado? Fazer o bem. Então, é por isso que eu não posso perder tempo. Pode haver injustiça, mas não existe injustiçados. Então, a justiça ela vai vir sempre. Não existe nenhum mal que eu faça, que eu não vá sofrer as consequências disso. Por menor que esse mal seja. Por quê? Porque é um processo, não é de punição, é de correção. Eu tenho que sofrer as consequências das minhas atitudes. Então eu não tenho, como a gente aprende, eu não tenho que ficar triste por eu ser a vítima. Mas eu teria que ficar muito triste se eu fosse o algoz. Então, quantos males, processos expiatórios, nós nos libertamos porque estamos trabalhando no bem? Porque estamos fazendo bem? Qual é a transformação no Senhor? É a transformação moral. É a transformação que diz o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Porque, meus irmãos, quando nós anuímos com o crime, nós nos abandonamos. Nós nos abandonamos. Qual é a minha essência? A minha essência é divina. Quando eu opto pelo mal, eu abandono a minha essência. Eu sou filha de Deus. Eu tenho um DNA divino. Somos filhos de Deus. Temos o DNA divino. Parecemos. O propósito é que cada um de nós possamos nos tornar seres à imagem e à semelhança de Deus. Tento enganar a natureza. Ninguém engana. Essa natureza está com N maiúsculo ou minúsculo? Ele está falando de que natureza? Divino. Entendeu? Ninguém engana. Ninguém burla a lei. A vida é uma sinfonia perfeita. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Antes vamos cantar, né? Nossa amiga Osa tá dodói, mas a gente canta, vamos cantar. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor, para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem.
acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Mais uma vez, e ao teu encontro. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, mestre e amigo, queremos caminhar rumo à luz. Há milênios somos rebeldes, recalcitrantes. Teimamos em tentar fazer a nossa vontade, ao invés de respeitar a vontade de Deus. Mas aqui estamos, Senhor, um passo após o outro, dia a dia, nos esforçando para fazer nossa reforma moral, tentando nos afinar com a sinfonia da vida. Fortalece, Senhor, a nossa vontade de seguir em frente, de percorrer sua senda reta e luminosa, Senhor. Sê conosco, nos envolve com a sua paz, com a sua luz. Fortalece a nossa vontade de seguir o seu caminho iluminado, hoje e sempre. Graça te damos, Senhor. Que assim seja.